Fala, camaradinhas. Vocês devem ter visto que recentemente houve uma queda, uma indisponibilidade do serviço AWS, que é o serviço de hospedagem da Amazon, e grandes partes da internet foram afetadas, muitas coisas pararam de funcionar. É um assunto que volta e meia retorna aqui no canal, que é sobre essa interdependência que a internet tem de algumas ferramentas e aquele papo que eu tenho de a internet, na realidade, ela é mais frágil do que a gente imagina. Eu pretendia falar sobre outros assuntos no espaço desse vídeo aqui que eu vou estar falando do canal, mas isso aqui foi uma notícia gigante, tem muita coisa legal pra gente falar e, enfim, talvez eu esteja aqui me repetindo pra quem já viu várias vezes vídeos nesse estilo no canal, mas vai ser interessante. Então nós somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos sobre esse tipo de assunto, notícias, comentários e críticas sobre a tecnologia como ela existe pela perspectiva dos trabalhadores, da classe trabalhadora. Então se vocês curtem o canal, tem maneiras de apoiar ali na descrição, comentário fixado, tem o roteiro no comentário fixado, mas é isso aí, pessoal, deixa o like, se inscreva e vamos pro vídeo. A queda global da AWS. Então eu já começo aqui deixando um link para vocês, essa CNN Internacional, eles fizeram aquele compilado de notícias em tempo real, então o que é interessante é que se vocês clicarem ali e forem rolando para baixo, na real vocês começam a ver as primeiras notícias do que aconteceu e daí a gente tendo mais informações e falando mais sobre que sites caíram, como as pessoas estavam reagindo a isso. Mas um trechinho que eu tirei aqui especificamente disso, eu acho que é uma boa introdução para o que a gente quer falar. O incidente destaca a complexidade e a fragilidade da internet, bem como o quanto cada aspecto do nosso trabalho depende dela para funcionar. O impacto financeiro dessa interrupção chegará facilmente a centenas de bilhões de dólares devido à perda de produtividade de milhões de trabalhadores que não conseguem realizar suas tarefas, além de operações comerciais interrompidas ou atrasadas de companhias aéreas a fábricas, tá? Muito parecido com o apagão do Windows que aconteceu quando teve a atualização do CrowdStrike, que dava um erro ao ligar os computadores e todos os Windows não estavam dando boot. Foi uma coisa que aconteceu em 2024. Temos um vídeo aqui no canal que eu acho que ficou bem legal. E daí, assim, a gente ficou se perguntando, o que causou isso dessa vez e quem foi afetado. Eu fui trazendo várias notícias que eu li sobre isso. Nesse aqui da BBC, eles falaram que várias plataformas de mídia social, como o Snapchat e o Reddit, eu lembro que no dia que aconteceu, foi no dia 20, e eu não lembro de pessoalmente ter notado isso fora as pessoas falando, porque talvez as plataformas que eu tava usando não foram afetadas. Mas também, na América do Norte, bancos como Lloyds e Halifax e jogos como Roblox e Fortnite. Aí vocês podem ter certeza que o seu filho, que seja criança ou adolescente, deve ter notado que alguma coisa estava estranha. Também, segundo outras fontes, Facebook, o Prime Video e algo que é mais interessante, dispositivos domésticos conectados à internet, como aqueles sistemas de iluminação inteligente, máquinas de lavar, geladeiras inteligentes e tal. Eu não sei, eu não tenho nada basicamente que é smart, home aqui na minha casa. Eu, sendo um profissional de tecnologia, gosto de ter o mínimo de software rodando nos meus eletrodomésticos. Isso aqui é uma coisa que é só eu, então eu também não notei isso. Mas a gente vai chegar em alguns casos mais sérios de que esses dispositivos conectados à internet também foram afetados por esse tipo de coisa. E assim, o que foi, Tá, por que caiu? Explodiu um data center, teve uma queda de energia numa região, desastre natural. Aparentemente, pessoal, e quem trabalha no campo vai rir, mas se vocês já viram todas as variações do canal Teclas falando de a internet é segurada por palitinhos e chiclete e tal, foi um problema de resolução do DNS. Eu ouvi a risada de vocês daí. O sistema de nomes da internet, o sistema que permite que quando a gente digita tecnologiaclasse.com.br, a gente vai ir numa tabela e receber o endereço real, um número, que é o endereço IP, que nos permite mandar mensagens e receber mensagens desse servidor que está em algum lugar. Esse sistema que dá muito problema, volta e meia, é ele que tá dando problema, É um sistema que é muito robusto, interessante, está funcionando há muito tempo, porém ele é bastante antigo e as falhas mostram quando acontece esse tipo de coisa, tá? Foi ele que deu problema. Aparentemente, foi um DNS interno da AWS, ou não sei, enfim, foi um DNS que a AWS controlava e ele não estava mais resolvendo os nomes de um banco de dados que ele tem, que é o DynamoDB, internamente. E isso fez com que as aplicações que estavam hospedadas dentro da AWS não conseguissem acessar os bancos de dados, devia estar dando pau, devia estar caindo, estava dando indisponibilidade, tá?
Isso é o que explicaram até agora. Geralmente, quando acontece desastres, né, tão grandes assim, fica tanto tempo fora, isso afeta tantas pessoas, a empresa faz, né, um post-mortem, um relatório falando sobre o que aconteceu e vai explicar melhor. Nós não temos essa coisa aqui ainda hoje, mas daí depois, no futuro, a gente pode trazer um vídeo falando sobre isso e outras coisas, e daí a gente pode comentar o que aconteceu, assim, com todos os detalhes. E uma coisa que é importante a gente pontuar aqui é por que a AWS, né, Amazon Web Services, a hospedagem de infra dentro da Amazon, ela tem tanta influência na internet. Porque eles são o maior de todos. A gente já falou em algum momento aqui, eu vou puxar na outra aba e colocar, aproveitando que eu tô gravando. A AWS é mais ou menos, depois alguém poderia pegar os números melhores e mais atualizados, 30 a 40% de todo o tráfego de sites na internet passa pela AWS. Ela é muito consolidada no mercado, ela oferece um serviço assim que realmente deixa os outros competidores, principalmente os menores, no chinelo, e muitas coisas estão dentro da hospedagem da AWS. Os maiores concorrentes para hospedagem abaixo dela são Microsoft e Google, só que a AWS chega muito na frente. Então, toda vez que a gente tem um serviço tão centralizador que muita gente usa dentro da internet, falhas nesse serviço causam interrupções em grandes partes da internet e em grandes partes do mundo real, que eu acho que isso que é o mais interessante. O mundo real hoje ele não tem diferenciação com a internet. A gente está dentro do mundo real, a gente está dependendo da internet. E eu sempre tento falar disso porque esse é o problema que a gente tem com uma internet extremamente centralizada. A internet, né, surgiu sendo um protocolo descentralizado, onde a gente ia ter partes dela que não iam estar conectadas o tempo inteiro, que tudo ainda ia funcionar, mesmo que a gente não tivesse acesso a grandes partes da internet. Porém, por causa da maneira como foi mais eficiente montar o mercado de computação, né, e como a gente acabou evoluindo e convergindo, a gente tem um gargalo gigante centralizado em algumas empresas. A AWS é essa empresa para infraestrutura, a gente tem algumas outras empresas para o Google na busca, e a gente no futuro terá isso centralizado também em algumas empresas que provêm os serviços de IA, por exemplo, né? Que a gente já está vendo que tem diversas pequenas empresas, mas a gente tem alguns players grandes, seja a NVIDIA no hardware, seja a OpenAI, provendo os modelos que também vão criar centralizações aí, e é um ponto para a gente prestar atenção. E daí, depois de fazer o papo um pouquinho mais sério, eu trago a seção Internet das Coisas ruim, né? Os coisas ruim. Não sei se vocês viram essa notícia, mas assim, eu vou deixar o link aqui para vocês lerem, tá? Mas o título é: a indisponibilidade do AWS bricou a cama de 2.700 pessoas, né? Vocês sabem o que é bricar? Não é de brick aqui no Rio Grande do Sul, é quando o seu dispositivo ele fica inútil e você não consegue mais acessar ele, né? Tipo, você tem o console desbloqueado, aí vem uma atualização da Microsoft e detecta que ele é desbloqueado e agora ele não funciona mais, o console, ou ele não carrega mais jogos, ele não entra mais na internet. Né? Você quebra uma parte do seu aparelho tentando modificar uma coisa e daí ele não liga mais, não funciona, ele vira um tijolo, ele vira um brick, né? Então, o que essa notícia está dizendo é que quando a AWS ficou fora, parou de funcionar as smart beds, camas inteligentes das pessoas, né? E segundo relatos de várias pessoas e até do próprio pessoal da empresa pedindo desculpa, a cama tem uma questão que ela reclina controlavelmente e daí ela parou no estado reclinado, ou seja, ela parou no estado ereto da cama, não riam. A cama ficou para cima, entendeu? E daí também algumas ficou com o aquecimento que eles podem controlar ligado, então as pessoas não estavam conseguindo dormir porque a cama estava queimando eles e ela estava de pé, né? Então, enfim, pessoal, isso aqui seria muito engraçado, ainda é engraçado, né? Porque eu sou meio coringa das ideias, a vida é uma piada, mas é meio que uma tragédia. Por que a gente precisa ter internet? Por que a gente precisa ter serviço de nuvem na nossa cama? E daí, ok, você tem, né? Não, é que eu gosto de dormir com uma cama inteligente, né? Coletando todos os meus dados e se adaptando melhor ao meu sono, beleza, mas daí por que esse produto aí, sei lá, foi vibe coded de uma maneira que quando cai a internet a gente não consegue usar o produto, sabe, E daí assim, né, pessoal, eu sou uma pessoa que eu lembro da maioria dos comentários que vocês deixam aqui, tento ler e engajar de alguma maneira. Toda vez que eu falo, a internet tem esse problema, a nossa infraestrutura de computação tem esse problema, ela é muito frágil. E isso tem a ver com a maneira como a gente constrói tecnologia, né? Não construindo ela para as pessoas, mas construindo ela para ela dar mais lucro. Sempre tem umas pessoas que falam, mas você está exagerando, é demais, esse cara não sabe o que está falando. Especificamente, teve um vídeo que a gente fez o react ao Atila e a Marino falando mais ou menos sobre isso. E no vídeo dele, especificamente, também, eu não sei se vocês estão ligados, existe um secto de pessoas
que precisa discordar de tudo que o Átila Yamarino fala, estando ele certo ou não. Eu acho que grande parte das vezes ele tá certo, mas ele também pode errar. Mas é por causa da pandemia, tá ligado? É uns bolsonaristas que precisavam apoiar o Bolsonaro, que precisavam apoiar os líderes de extrema-direita que estavam dizendo que era uma gripezinha que não ia matar ninguém e que não podiam, então, achar que o que o Átila tava falando era certo, que a gente tinha, né, que usar máscara, que tinha que fazer o distanciamento, todas essas coisas. Esse pessoal, nesse vídeo do Átila, fica, o cara não é da computação, ele não entende nada, ele tá falando que a internet é frágil, não sei o que, esse cara não entende, né? Meu tio trabalha com computação e falou que não. E, enfim, isso aqui, de novo, prova o que eu tô falando e, por extensão, o Átila tá falando. Nós precisamos de um trabalho imenso na infraestrutura da internet, na infraestrutura computacional, para prevenir esse tipo de situação. E o dinheiro mesmo, né, os big bucks da indústria tá indo para desenvolver mais IA, roubar mais nossos dados, criar sistemas de vigilância, né, para ganhar dinheiro em cima dessas coisas. Não dá dinheiro prevenir que o mundo se destrua a cada alguns meses porque teve alguma falha de segurança, mas enfim, deveria, mas não dá, né? Isso é uma das contradições que a gente tem. E daí só para finalizar o vídeo, eu tenho alguns experimentos mentais para vocês aqui. Vocês conseguem fazer alguma coisa no celular ou desktop de vocês quando vocês estão com a internet desligada? Faça esse teste, né? Vou desligar a internet por meia hora, né? Se preparem, né? Será que funciona? Vocês vão ficar surpresos provavelmente com esse teste. Se vocês conseguirem e forem mais tecnicamente inclinados, vocês podem tentar, por exemplo, bloquear os IPs que vêm da AWS. Ou seja, vocês têm acesso à internet, mas vocês não vão ter acesso a nada que está hospedado na AWS. Se vocês quiserem ser mais hardcore, né, vocês podem fazer Google, Microsoft, bloqueiem esses endereços e vejam como é que fica a internet, se vocês conseguem ter acesso. É um experimento exatamente para a gente se ligar do que a gente está tentando comentar aqui. Quantos dos eletrodomésticos, né, de vocês funcionam de maneira parcial, não completa, sem acesso à internet? Eu queria só que vocês pensassem nisso e mapeassem isso. Pode ser importante. Se vocês trabalham na área de desenvolvimento de software como eu trabalho, se vocês têm algum produto, né, digital que usa a internet, pensem assim. O aplicativo que vocês estão desenvolvendo, o produto que vocês estão desenvolvendo, ele tem um modo offline. Como ele funciona quando ele não tem acesso à internet? Tem acesso apenas à rede local? Como ele poderia funcionar se ele não funciona, né? Por que ele não funciona? Perguntas pra gente pensar, beleza, turma? Mas é isso aí, pessoal. Esperamos por mais informações disso. Que nem eu disse, é uma notícia seríssima, porém, como eu vi que a Smart Bed jogou as pessoas de noite lá, caiu a internet, não consegue mais dormir, eu achei engraçado trazer aqui para vocês, mas presta atenção aqui, pessoal, que o assunto é sério. Como sempre, vão continuar debatendo esse tipo de coisa. E agora, para fazer a thumbnail, eu acho que eu gosto daquela thumbnail que o pessoal faz um meme, inclusive, que é o Átila dizendo estamos colapsando, e daí ele tá, tipo, rindo, que parece Coringa. Então eu vou fazer aqui pro cara das thumbnails, eu vou ficar assim, tipo, ó. Isso aí, beleza? Eu incluí vocês no processo de construção das thumbnails aqui do canal. Nós nos vemos na próxima. Falou!